Campinas sempre foi uma cidade de contrastes. Enquanto no centro as ruas vivem apinhadas de gente, comércio fervilhando, ônibus lotados e buzinas que nunca cessam, em alguns bairros mais afastados reina um silêncio desconfortável, como se o tempo se arrastasse devagar demais. Era nesse ambiente que a história que abalaria toda a cidade começava a ganhar forma. Naquela semana, o céu parecia carregar um peso diferente. O calor abafado típico do interior paulista deixava o ar denso, difícil de respirar, como se cada suspiro viesse acompanhado de um presságio invisível. O vento quente levantava poeira fina nas ruas de paralelepípedo de um bairro residencial, conhecido por ser tranquilo, onde crianças brincavam no fim da tarde e vizinhos ainda tinham o hábito de sentar-se na calçada para conversar. Mas naquela noite específica, o silêncio era quase absoluto. Um silêncio que não transmitia paz, mas sim a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. As casas da região eram simples, de muros baixos e portões enferrujados. O cheiro de comida caseira ainda se espalhava pelo ar. Arroz soltinho, feijão recém-temperado, talvez algum frango assando ao forno. Era o típico cenário de uma noite de quinta-feira em Campinas. Famílias reunidas, crianças já de banho tomado, alguns moradores ainda voltando do trabalho, apressados para entrar em casa antes da escuridão tomar conta. Mas naquela rua, em especial, uma casa destoava do cenário corriqueiro. A residência de fachada clara, paredes pintadas de um bege já desbotado, tinha janelas fechadas e nenhuma luz acesa na parte da frente. Para os vizinhos, aquela casa sempre foi sinônimo de disciplina e ordem. Ali vivia uma mãe dedicada, aparentemente amorosa, que todos conheciam como alguém correta e respeitada. Era vista como uma mulher de fé, trabalhadora, que sempre tinha um sorriso pronto para oferecer. Ninguém desconfiava do abismo sombrio que existia por trás das cortinas fechadas. Naquela noite, alguns moradores relataram ter sentido algo estranho, como se o ar estivesse mais pesado do que o normal. Um cachorro latiu insistentemente por minutos a fio, uivando para o vazio. Uma vizinha chegou a comentar depois que teve calafrios ao passar pela calçada da casa, como se pressentisse que ali dentro um mal estava prestes a se manifestar. O bairro em si sempre foi considerado seguro, pelo menos quando comparado às regiões mais violentas da cidade. Ainda assim, boatos circulavam entre os moradores sobre furtos ocasionais, pequenos delitos, mas nada que chamasse a atenção da polícia com frequência. Era um lugar onde todos se conheciam pelo nome, onde a rotina seguia previsível, até que aquela previsibilidade foi despedaçada de forma brutal. O que ninguém sabia era que, dentro daquela casa silenciosa, os minutos estavam se arrastando rumo a um desfecho macabro. A aparente calma da vizinhança escondia um segredo que logo se tornaria manchete, não apenas em Campinas, mas em todo o Brasil. Um crime de crueldade indescritível estava prestes a vir à tona, cometido por alguém que ninguém jamais suspeitaria. A cidade seguia sua vida, mas a atmosfera parecia anunciar que algo sombrio pairava no ar. Para quem passava distraído, era só mais uma noite abafada no interior paulista. Para quem estava atento, era impossível ignorar a sensação de que aquele silêncio não era natural. Era um silêncio prenúncio, o tipo de silêncio que antecede uma tragédia. Na rua tranquila de Campinas, aquela casa sempre foi comentada como exemplo de disciplina e família bem estruturada. Ali morava Patrícia Almeida, 34 anos, mãe de 2 filhos pequenos. Para os vizinhos, ela era o retrato da mãe dedicada. Cabelos sempre presos em um coque simples, roupas discretas, postura firme. Trabalhava como auxiliar administrativa em uma empresa local. Pegava ônibus cedo todos os dias e voltava no início da noite, quase sempre carregando sacolas de supermercado. O marido, Carlos Henrique, 38 anos, era pedreiro, conhecido pelo jeito sério e pelas longas jornadas em obras da região. Homem de poucas palavras, mas visto como trabalhador honesto. Às vezes, nos fins de semana, aparecia sentado na calçada com uma cerveja na mão, acenando para os vizinhos de passagem. Nunca se envolveu em confusão, nunca chamou a atenção. Para quem olhava de fora, eram uma família comum, cercada de simplicidade e esforço. Os filhos, 2 meninos de 7 e 10 anos, completavam o quadro daquela família aparentemente perfeita.
Eram crianças sorridentes, vistas brincando de bola na rua até a noite cair. Muitos diziam que eram bem educados, sempre pedindo licença e por favor. Tudo isso reforçava a imagem de que Patrícia era uma boa mãe, firme, mas cuidadosa. Mas dentro de casa, a rotina não era tão harmoniosa quanto parecia. Patrícia tinha um temperamento difícil. Vivia entre extremos. Ora era carinhosa e atenciosa com os filhos, ora explosiva, agressiva em palavras, e segundo alguns parentes mais próximos, até mesmo em atitudes. Havia relatos não confirmados de que, em alguns momentos de estresse, ela levantava a voz de forma assustadora, deixando todos em silêncio absoluto. O pai, Carlos, suportava calado. Colegas de trabalho diziam que ele raramente falava da vida pessoal. Mas havia uma sombra em seu olhar que denunciava que nem tudo corria bem dentro de casa. Ainda assim, para os vizinhos e conhecidos mais distantes, eles continuavam sendo apenas mais uma família tentando sobreviver no interior paulista. Patrícia, no entanto, parecia carregar algo dentro dela que ninguém conseguia identificar. Havia um certo vazio no olhar, perceptível para quem se aproximava mais. Embora fosse presente em reuniões da escola, em compromissos de bairro e até em atividades religiosas ocasionais, parecia sempre desconectada, como se vivesse em um mundo à parte. Naquele ano, as tensões financeiras aumentaram. A renda da família mal dava para cobrir as despesas da casa, e as discussões se tornaram mais frequentes. Testemunhas mais próximas, parentes que visitaram em datas especiais, notaram que a relação entre Patrícia e Carlos se desgastava a olhos vistos. O clima de hostilidade crescia, e as crianças muitas vezes ficavam no meio da tensão. Mas o que ninguém jamais imaginaria era que por trás daquela fachada de normalidade e pequenas dificuldades comuns, Patrícia escondia algo muito mais sombrio. Algo que estava prestes a transformar aquela casa em palco de uma tragédia impensável. O bairro inteiro se orgulhava da sensação de segurança e vizinhança unida. Mas todos os olhares atentos e conversas ao pé do ouvido seriam incapazes de prever que naquelas paredes se escondia um segredo tão macabro que marcaria Campinas para sempre. O bairro Jardim Campos Elíseos, em Campinas, tinha seus próprios hábitos silenciosos. Cada morador conhecia bem a rotina do outro, e qualquer mudança chamava atenção. Foi assim que os primeiros sinais surgiram. Pequenos, quase imperceptíveis, mas inquietantes para quem observava com cuidado. Tudo começou com os meninos. Os vizinhos perceberam que, de repente, eles já não brincavam tanto na rua. Antes, passavam tardes inteiras correndo descalços, chutando bola e rindo alto. Agora, ficavam mais dentro de casa, e quando apareciam, estavam calados, retraídos, como se algo tivesse mudado em sua essência. Uma vizinha próxima, Dona Marlene, chegou a comentar com outras senhoras que os garotos pareciam sempre assustados, olhando para trás como se temessem ser vigiados. Eles não falam mais nada, nem um bom dia direito. É estranho demais, ela disse em tom de preocupação, mas logo abafou o assunto, acreditando que se tratava apenas de fase de criança. Dentro da casa, as discussões entre Patrícia e Carlos se tornaram mais frequentes e mais intensas. A voz dela, alta e cortante, era ouvida do lado de fora em algumas noites. As palavras carregadas de rancor assustavam quem passava pela rua. Mas, como acontece em tantas comunidades, ninguém queria se meter na vida dos outros. O silêncio coletivo acabou servindo de cortina para o que realmente estava acontecendo. Em um dos episódios relatados depois, Patrícia foi vista sacudindo um dos filhos pelo braço, puxando-o de forma brusca para dentro da casa, enquanto gritava algo incompreensível. O menino chorava baixinho, tentando não chamar atenção. Uma cena rápida, mas que ficou na mente de uma vizinha idosa que assistiu da janela. Ela nunca comentou com ninguém, apenas guardou o incômodo dentro de si. Carlos, o pai, parecia cada vez mais ausente. Chegava tarde do trabalho e passava pouco tempo com os filhos. Alguns colegas disseram que ele carregava marcas de arranhões nos braços em certos dias, mas quando perguntavam, ele apenas respondia com um sorriso amarelo e dizia que era coisa de obra. Na escola, professores começaram a notar mudanças também.
Os meninos já não eram tão participativos, estavam sempre distraídos, e o mais velho, de 10 anos, chegou a apresentar pequenos hematomas nos braços. Quando questionado, respondeu de maneira vaga que caiu brincando. O olhar dele, porém, entregava medo. Aos poucos, o lar que antes parecia comum se transformava em um espaço de tensão. O que era visto como uma família exemplar aos olhos da comunidade começava a ganhar fissuras. Mas ninguém, nem vizinhos, nem familiares, ousava aprofundar. Afinal, quem acreditaria que Patrícia, a mãe dedicada, poderia ser fonte de tanta escuridão? Esses sinais, que poderiam ter sido um alerta, acabaram sendo ignorados ou abafados pela indiferença. Ninguém percebeu que, pouco a pouco, a atmosfera da casa estava sendo tomada por algo sombrio e irreversível. O horror, ainda contido nas paredes daquela casa de Campinas, apenas aguardava o momento certo para se revelar ao mundo. Era uma sexta-feira abafada em Campinas. As ruas do Jardim Campos Elíseos estavam mais agitadas do que o normal. Crianças correndo, jovens em esquinas conversando e o barulho dos bares ecoando música popular. Mas, dentro da casa de Patrícia e Carlos, reinava uma atmosfera densa, pesada, quase sufocante. Por volta das 22 horas, os vizinhos ouviram gritos vindos de dentro da residência. Não era o tipo de briga comum entre casais, mas sim algo mais sombrio. A voz de Patrícia cortava o silêncio da noite com uma fúria quase animalesca, seguida por um choro contido das crianças. O som abafado de um objeto caindo no chão ecoou, fazendo alguns moradores se entreolharem das janelas. Dona Marlene, sempre atenta, abriu discretamente a cortina de sua sala e tentou enxergar algo pela fresta do portão. Conseguiu ver apenas o vulto de Patrícia, que parecia arrastar uma das crianças pelo corredor. O menino chorava baixinho, a boca tapada por uma das mãos da mãe. A cena foi rápida, mas suficiente para que um arrepio percorresse a espinha da vizinha. "Tem alguma coisa errada ali dentro", murmurou para si mesma, antes de fechar a cortina, com medo de ser notada. Alguns minutos depois, o barulho cessou. O silêncio que tomou conta da casa foi ainda mais perturbador. Nenhum som das crianças, nenhum diálogo, apenas um vazio sufocante. Para os vizinhos, era como se a vida tivesse sido arrancada de repente do ambiente. No dia seguinte, no entanto, Patrícia apareceu cedo à padaria, com a mesma expressão serena e as mesmas roupas bem cuidadas. Cumprimentou todos com um sorriso, comprou pães e leite e ainda comentou sobre a noite anterior, rindo. As crianças estavam agitadas ontem, foi difícil colocá-las para dormir. A explicação simples parecia convincente para muitos. Mas para quem tinha ouvido os gritos, aquela calma era desconcertante, quase ensaiada. Dona Marlene, por exemplo, não conseguiu tirar da cabeça a imagem do menino sendo puxado com brutalidade. No entanto, ninguém fez nada. Nem ligaram para a polícia, nem foram até a casa verificar. A cultura do silêncio, o medo de se envolver em problemas alheios, mais uma vez falou mais alto. Mas, naquele exato instante, algo já havia mudado para sempre dentro daquela casa. A tensão não era mais apenas invisível. Ela agora se manifestava de maneira clara, quase gritante. E aqueles que estavam por perto começavam, mesmo sem querer admitir, a sentir que um horror se escondia bem ao lado de suas portas. O que ninguém sabia é que esse seria apenas o primeiro passo para uma sequência de acontecimentos macabros, que em breve tomariam proporções inimagináveis. O domingo amanheceu nublado em Campinas, trazendo um ar estranho, quase premonitório. A vizinhança seguia sua rotina, mas algo naquela manhã parecia diferente. Foi apenas quando Dona Marlene, mais uma vez observando a movimentação da rua, notou que só 2 crianças brincavam no quintal dos Rodrigues. O menor, o caçula, não estava em lugar algum. O garoto costumava ser o mais barulhento, correndo de um lado para o outro com um carrinho de brinquedo, gritando e chamando os irmãos para brincar. Mas naquela manhã, sua ausência era gritante. Ao longo do dia, alguns vizinhos começaram a se perguntar: "E o pequeno, está doente?" questionou um dos rapazes do bairro em voz baixa. Patrícia disse que ele foi passar uns dias com uma tia em Sorocaba. Respondeu uma vizinha,
repetindo a versão que a mãe havia espalhado casualmente. A explicação parecia razoável, mas ninguém lembrava de ter visto parentes próximos visitando a casa nos últimos meses. Ainda assim, ninguém ousou questionar. Era mais fácil acreditar na versão contada do que encarar a desconfiança que crescia. Naquela mesma semana, a professora da escola notou que o menino não havia aparecido nas aulas. Estranhou, já que mesmo quando doente, a mãe costumava ligar para avisar. Tentou contato telefônico, mas o número estava desligado. Foi até a direção, que anotou o caso para verificar depois, como tantas outras situações que acabavam caindo no esquecimento. O sumiço se prolongou. Dias se transformaram em semanas. O silêncio de Patrícia era ensurdecedor, e cada vez que alguém mencionava o filho desaparecido, ela sorria friamente. Ele está ótimo, adorando ficar com a tia. Logo volta. A calma na fala dela, longe de tranquilizar, causava arrepios. Havia algo mecânico, quase ensaiado em cada palavra. Os olhos não transmitiam verdade, apenas um vazio perturbador. Foi só quando Carlos, o pai, deixou escapar um comentário em um bar que a tensão atingiu outro nível. Bêbado, ele murmurou para dois conhecidos. Não perguntem do menino. A Patrícia resolveu as coisas do jeito dela. A frase pairou no ar como um veneno. Os homens se entreolharam, sem coragem de responder. No fundo, entenderam que talvez o desaparecimento não fosse um simples passeio na casa de parentes, mas algo muito mais sombrio. A vizinhança agora caminhava em silêncio, com medo. O assunto corria em sussurros, em conversas rápidas entre portas semi-abertas. O nome do garoto sumido se tornava um fantasma no bairro, e a sensação era de que todos sabiam, mas ninguém queria carregar a culpa de confirmar o pior. O que ninguém imaginava era que aquela ausência seria apenas o primeiro sinal de um horror indescritível, prestes a ser revelado. O desaparecimento do garoto, até então abafado pelos sussurros de vizinhos e pela frieza da mãe, começou a ganhar corpo quando a diretora da escola decidiu agir. Depois de insistentes faltas sem justificativa, ela acionou o conselho tutelar. Era um procedimento burocrático, comum em casos de abandono escolar, mas que naquele contexto seria a fagulha que acenderia uma chama difícil de apagar. Os conselheiros bateram à porta da casa dos Rodrigues numa tarde abafada de quinta-feira. Patrícia abriu com seu sorriso ensaiado, o mesmo que já enganara tantos. Boa tarde, dona Patrícia. Viemos saber do seu filho. O caçula não tem comparecido às aulas, disse a conselheira, olhando discretamente para dentro da casa. Ele está com minha irmã, em Sorocaba. Precisava de um tempo fora, sabe? Criança muito agitada, respondeu ela, como quem recitava uma lição. O tom calmo quase convenceu, mas a falta de documentos que comprovassem a viagem chamou atenção. Não havia bilhete, não havia mochila, não havia qualquer sinal de que o menino tivesse sido preparado para uma estadia fora. O conselho prometeu retornar em breve. O que Patrícia não percebeu é que, a partir dali, a história da tia em Sorocaba deixou de ser suficiente. Na vizinhança, os cochichos ficaram mais audíveis. Ninguém via mais o garoto correndo pelo quintal, e a ausência era cada vez mais insustentável. Crianças perguntavam pelos amigos, e mães desconfiadas evitavam comentar perto delas para não espalhar o medo. Eu já falei, esse menino não foi para lugar nenhum, dizia Dona Marlene, a mais falante da rua. E o silêncio desse pai só piora a história. As palavras começaram a se espalhar. Primeiro no mercadinho da esquina, depois na padaria, até alcançar a boca de quem nunca havia prestado atenção na família. O bairro respirava tensão, como se todos soubessem que algo terrível tinha acontecido, mas ninguém tinha coragem de ir à polícia por conta própria. O estopim aconteceu em uma noite chuvosa, quando um vizinho ouviu Patrícia discutindo com Carlos em altos brados. A janela entreaberta revelou apenas um trecho. Você não sabe guardar segredo, vai acabar com tudo, gritava ela. Carlos, cambaleando pela bebida, respondia. Já acabou, Patrícia, já acabou faz tempo. Essas frases, carregadas de um peso quase insuportável, ecoaram pela rua silenciosa. Para os vizinhos que ouviram, não restava dúvida. Não se tratava mais de um simples sumiço.
Era algo pior, algo irreversível. A notícia se espalhou rapidamente, até que finalmente alguém, tomado pela angústia e pelo medo, fez uma denúncia anônima. A polícia foi alertada. Campinas estava prestes a descobrir que a tragédia não era apenas um boato de vizinhança, mas um crime hediondo que deixaria marcas profundas na cidade. O telefone da delegacia de Campinas tocou às 14 horas de uma sexta-feira. A voz ao outro lado da linha era trêmula, carregada de medo e pressa. Um vizinho relatava o sumiço do menino e suspeitava que algo mais sombrio pudesse estar acontecendo dentro da residência dos Rodrigues. O soldado Rafael Santos, 30 anos, experiente, mas ainda relativamente novo na corporação, recebeu o chamado pessoalmente. Conhecia bem o bairro e tinha percorrido aquelas ruas inúmeras vezes em patrulhas rotineiras. Mas algo no tom da ligação o fez acelerar os batimentos cardíacos. Ao chegar à cena, Rafael foi recebido por outros 2 policiais. O clima era tenso. Cada olhar trocado transmitia a mesma sensação. Ali havia algo fora do comum. A casa, silenciosa, parecia mais sombria do que o habitual, apesar do dia claro lá fora. O soldado observou cada detalhe da fachada. Janelas fechadas, cortinas pesadas, portão trancado. Um cheiro leve, quase imperceptível, pairava no ar, misturando o odor de mofo com um toque estranho que não conseguia identificar de imediato. "Vamos bater a porta", disse Rafael, tentando manter a calma. Patrícia abriu novamente com seu sorriso ensaiado, enquanto os filhos mais velhos se encolhiam atrás dela, visivelmente assustados. "Boa tarde, oficiais. Posso ajudá-los?" perguntou de maneira firme, mas controlada. Rafael começou com perguntas simples, observando cada expressão, cada gesto. As mãos trêmulas, o olhar que se desviava, o modo como os dedos tocavam o batente da porta repetidamente. Cada pequeno detalhe era registrado mentalmente, pois o instinto policial dizia que algo estava errado. "Estamos aqui por uma denúncia de desaparecimento do seu filho", disse ele firme. "Precisamos saber onde ele está e verificar se está bem." O sorriso de Patrícia se manteve, mas os olhos traíram uma sombra de tensão. Ela respondeu de forma meticulosa, mas suas respostas não se encaixavam perfeitamente. Detalhes contraditórios sobre datas, horários e lugares. Cada palavra parecia calculada, como se estivesse testando até onde poderia enganar os policiais. Rafael solicitou documentos e registros escolares, mas não havia nada que comprovasse a estadia do garoto em outra cidade. A ausência de provas fez soar um alerta vermelho na mente do policial. Isso não era apenas um sumiço, era algo muito mais sério. O soldado então decidiu examinar discretamente o interior da casa. Cada passo ecoava pelo chão de madeira, cada cômodo revelava sinais de tensão. Brinquedos espalhados de forma abrupta, roupas misturadas e uma desordem que não combinava com o padrão meticuloso que Patrícia exibia para a vizinhança. Rafael percebeu que a situação exigia ação imediata. Solicitou reforço e iniciou a coleta de informações detalhadas, incluindo depoimentos de vizinhos, registro de chamadas e qualquer movimentação suspeita. Cada elemento era fundamental para reconstruir a realidade dentro daquela residência. À medida que a investigação avançava, um sentimento de urgência e horror se instalava na equipe. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam, mas uma certeza crescia. O que parecia um simples desaparecimento de criança, na verdade, escondia algo macabro e chocante. As horas se arrastavam dentro da delegacia de Campinas. A equipe de Rafael analisava cada detalhe do caso, enquanto no bairro, a tensão se espalhava como uma sombra silenciosa. Cada vizinho parecia esperar por um desenlace, mas ninguém sabia ao certo o que esperar. O soldado, ao retornar à residência com reforço, sentiu um arrepio percorrer a espinha. Cada passo no corredor da casa parecia amplificado pelo silêncio pesado. As crianças mais velhas observavam de canto de olho, trêmulas, conscientes de que algo terrível estava prestes a ser revelado. "Patrícia, precisamos verificar alguns detalhes da rotina do seu filho", disse Rafael, firme, mantendo a calma para não provocar pânico. "É uma medida padrão. Apenas precisamos de sua colaboração." Ela assentiu, mas os olhos traíram um instante de tensão que Rafael captou imediatamente.
Era como se um escudo invisível começasse a se quebrar. A busca começou pelos quartos das crianças. O menor, o caçula, não estava em lugar algum. Mas não havia sinais de arrombamento, nem de fuga. O coração de Rafael apertou. Algo não estava certo, e o instinto policial gritava que cada segundo contava. Enquanto a equipe examinava o quarto, pequenas evidências começaram a emergir. Um brinquedo sujo de sangue escondido entre lençóis, manchas discretas no chão e uma frieza quase mecânica na forma como Patrícia reagia às perguntas sobre os horários e atividades do filho. Rafael começou a confrontar a mãe com perguntas diretas, registrando cada hesitação, cada mudança de expressão. Ela inicialmente manteve respostas vagas, mas a pressão crescente dos policiais e o olhar firme de Rafael começaram a desmoronar a fachada. "Onde está o seu filho?" repetiu ele pausadamente, mas com firmeza. O silêncio pairou. O tempo parecia se arrastar. E então, em um momento de fraqueza, Patrícia cedeu. Pequenos detalhes começaram a escapar. Contradições sobre horários, atividades inexistentes, pequenas mentiras que se acumulavam. Rafael percebeu que estava diante da confirmação do pior. O desaparecimento não era acidental. Era resultado de intenções criminosas. Cada evidência encontrada, cada hesitação e cada fragmento de verdade traziam à tona o horror que estava escondido dentro daquela casa aparentemente comum. O clima, até então tenso, agora se transformava em um choque visceral, tanto para a equipe quanto para a vizinhança que observava de longe. Um crime de proporções inimagináveis estava prestes a ser revelado. O soldado Rafael, mantendo a calma, mas com o coração acelerado, sabia que os próximos passos seriam decisivos. A descoberta da verdade completa dependia de cada detalhe, de cada evidência, de cada confissão. E naquele instante, ele se preparava para encarar o que nenhum vizinho jamais imaginaria. O silêncio dentro da casa era agora quase insuportável. A equipe de Rafael avançava com cuidado, examinando cada cômodo, cada armário, cada canto, sabendo que qualquer detalhe poderia revelar a dimensão real do crime. O ar estava pesado, saturado com um odor indefinido, que mesclava mofo, limpeza inadequada e um toque de algo mais perturbador. Foi no quarto do caçula que o horror se revelou. Escondido atrás de móveis, parcialmente coberto por um lençol, estava o corpo do menino. A cena era impossível de ignorar. Marcas de violência evidentes, sinais de luta e abandono. O silêncio da casa transformou-se em um grito silencioso, refletido no rosto de cada policial presente. Rafael engoliu em seco, tentando manter o controle. Mas seu estômago se revoltou e uma sensação de náusea percorreu seu corpo. Cada detalhe era uma facada invisível. O pequeno carrinho caído, a mochila jogada de lado, roupas espalhadas, sinais de resistência que mostravam o desespero da criança. Patrícia permanecia parada, quase serena, observando os policiais com uma expressão que alternava entre indiferença e tensão contida. Cada pergunta direta feita por Rafael arrancava respostas curtas, calculadas, que pouco esclareciam. Mas a equipe já não precisava apenas de palavras. As evidências falavam por si. Era um infanticídio brutal, algo que a cidade de Campinas jamais esqueceria. Os policiais chamaram reforço, enquanto isolavam a área para a preservação da cena. A vizinhança começou a se aglomerar do lado de fora, curiosa e horrorizada. O rumor do crime macabro se espalhou rapidamente e a tensão tomou conta das ruas próximas. Rafael registrava cada detalhe mentalmente, sabendo que precisaria reconstruir tudo para os relatórios e para a justiça. O trabalho meticuloso da perícia começou a revelar a sequência dos atos. Como a mãe manipulou a rotina da casa, a maneira como isolou a vítima, a frieza com que conduziu o crime. Enquanto isso, a polícia iniciou a busca por quaisquer provas adicionais, buscando registros de mensagens, ligações e compras suspeitas. Cada pedaço de informação confirmava o que já estava claro. Este não era um ato isolado de descontrole, mas sim um planejamento cuidadoso, com intenções cruéis e um final trágico que poderia ter sido evitado. A emoção de Rafael e da equipe era intensa.
Cada passo que davam era acompanhado de uma mistura de repulsa, tristeza e raiva. Eles estavam diante de um horror absoluto, uma realidade que poucos poderiam imaginar, mas que agora estava diante de seus olhos, implacável e concreta. Enquanto a noite caía sobre Campinas, a cidade parecia respirar um ar mais pesado. As luzes da rua piscavam sobre o asfalto molhado pela chuva fina que começava a cair, refletindo a atmosfera sombria do bairro. O impacto do que fora descoberto deixava todos cientes. A vida da comunidade jamais seria a mesma, e a lembrança daquela noite permaneceria gravada na memória de todos que presenciaram o início da descoberta macabra. A manhã seguinte trouxe uma calma enganosa à cidade de Campinas. A chuva da noite anterior havia lavado as ruas, mas não a sensação de terror que pairava sobre o bairro. Dentro da delegacia, a equipe de Rafael organizava os últimos detalhes da operação que culminaria na prisão de Patrícia. Ela foi convocada para prestar esclarecimentos formais. O caminho até a sala de interrogatório foi silencioso, pesado. Patrícia mantinha uma postura aparentemente calma, mas seus olhos traíam inquietação. Cada passo ecoava pelos corredores, como se a própria delegacia pressentisse o momento crítico que se aproximava. Rafael a acompanhava, observando cada gesto, mãos levemente trêmulas, respiração irregular, postura rígida demais. Ele sabia que o peso do que seria revelado naquele ambiente seria imenso, mas a experiência ensinara que a verdade sempre encontra uma forma de emergir. Na sala de interrogatório, as luzes brancas e frias refletiam nas paredes lisas. Rafael iniciou a abordagem com perguntas estratégicas, cada uma calculada para provocar pequenas fissuras na fachada construída por Patrícia. Patrícia, precisamos que nos diga exatamente onde estava seu filho nos últimos dias, disse ele, mantendo o tom firme e calmo. Ela respondeu inicialmente com evasivas, mantendo a narrativa de que o menino estava com uma tia. Mas Rafael percebeu inconsistências e detalhes que não se encaixavam, datas que não batiam, respostas contraditórias e pequenos tiques nervosos. Com a pressão crescente e a perícia já apresentando evidências irrefutáveis, Patrícia começou a ceder. Palavras soltas se transformaram em frases coerentes, que aos poucos reconstruíam a sequência dos atos. Ela confessou o planejamento, a execução do crime e a maneira como tentou encobrir os vestígios. Cada detalhe era mais chocante que o anterior, revelando a frieza e a premeditação do infanticídio. Rafael registrava tudo mentalmente, ciente da gravidade da situação e do impacto que aquela confissão teria para o processo judicial. A tensão na sala era palpável. O silêncio entre uma pergunta e outra parecia se estender por segundos, que pareciam minutos, enquanto a verdade se desenrolava. Finalmente, a prisão foi formalizada. Patrícia foi conduzida para a cela, enquanto Rafael e sua equipe faziam a documentação completa. A cidade de Campinas, mesmo em silêncio, parecia respirar um pouco mais aliviada. O responsável pelo crime havia sido capturado, mas o impacto do horror permaneceria. No caminho de saída, Rafael refletiu sobre a fragilidade da vida, a importância da atenção aos sinais e o peso emocional que os policiais carregam ao lidar com crimes tão brutais. Cada investigação é um lembrete do quanto a violência pode se esconder por trás de sorrisos ensaiados e fachadas perfeitas. O episódio deixou uma marca profunda na comunidade e nos policiais que participaram. A história do infanticídio brutal não era apenas um caso resolvido. Era uma lição sobre a crueldade humana, a importância da vigilância social e do valor do trabalho policial na proteção das vidas mais vulneráveis. Alerta final. Valorize a vida das crianças, observe sinais de violência doméstica e denuncie qualquer suspeita. A atuação rápida das autoridades pode salvar vidas e evitar tragédias irreversíveis.